Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui uma questão sobre o Tesouro Renda Mais e o Tesouro IPCA principal, se a gente resgata a mesma coisa na data de conversão, primeiro vencimento, né? Não, a gente não resgata, a gente resgata menos no Renda Mais. Mas essa pergunta aqui tem um outro nuance que eu achei muito interessante e vamos compartilhar com vocês e vamos ver que resultado se chega. Minha impressão é que a gente, sob essas condições aqui propostas nessa pergunta aqui do usuário, ficaria igual. Nessa condição ficaria igual. A questão, pessoal, é que o que a gente quer mostrar para vocês? A gente quer mostrar para vocês sempre no 1 para 1, né? Um título desse cara aqui versus um título daquele outro cara ali. Então, sempre pensando em quantidade de títulos. Por quê? Porque é assim que o Renda Mais funciona. É assim que o simulador te responde. Quantidade de títulos. Sempre tendo essa ideia. Essa ideia eu sempre tive quando eu pensava os meus, e ainda penso, obviamente, os meus investimentos em tesouro direto. Então, quantos títulos de tesouro IPCA com juros eu preciso para ter uma renda tal? Quantos títulos eu preciso investir no IPCA 29 para ter o poder de compra de 100 mil reais de hoje até 29 e assim por diante. Sempre pensei em quantidade de títulos. Mas olha só, vamos ver aqui quais são as considerações aqui colocadas. Esse cálculo só se aplica na data de conversão? Sim. É só para primeiro pagamento. Se eu resgatasse em D-1, data de conversão -1, então dia 14 de janeiro, eu vou usar o 35, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente tem um Tesouro IPCA 35 e tem um Tesouro Renda Mais 35. Então o rendimento seria similar ao Tesouro IPCA normal, o rendimento seria similar, assim, ó, o da primeira parcela, sim. Só que a primeira parcela é 1/240 avos do valor nominal a integralizar, do VNI, como eles chamam. Mas essa primeira parcela, sim, é proporcional dentro do seu tamanho, né? Agora, o título inteiro, a soma de todas as parcelas vindouras, que é assim que o preço do título é calculado, ele vai ser menor do que o VNA do IPCA 35 principal, que vai pagar em maio, né? Um começa a pagar em janeiro e vai pagando todos os meses até 2054, dezembro de 54. E o outro paga tudo no dia 15 de maio de 35. Não, o Renda Mais em 35 estará longe do IPCA principal, pois ainda terá 20 anos para render. Exatamente. Tá? Essa frase está absolutamente correta. Se a intenção é resgatar em 35, a melhor opção é o principal. Perfeito. Ok, realmente não entendi sem exemplos numéricos. Tudo bem que o VNA é menor. Não é que o VNA seja menor. Ele é a mesma coisa. Só que você tem os 20 anos de parcelas no Renda Mais que ainda estarão rendendo, porque cada parcela rende a inflação mais a taxa. Logo, elas continuam mais baratas, as futuras, na data do primeiro pagamento. As que estão faltando, elas ainda estão mais baratas que o VNA, proporcionalmente. Certo? E é óbvio que a soma de todas, se cada uma proporcionalmente ao seu vencimento está mais barato que o VNA, é óbvio que a soma de todas vai dar um valor bem menor que o VNA vigente. Tá? Então, tudo bem que o VNA é menor, mas a gente também compra uma quantidade maior de títulos com a mesma quantidade de dinheiro por conta disso. Então, olha só, o bacana dessa pergunta é que o usuário aqui, que não prefere não se identificar ou não quis inventar um nick, ele está pensando diferente. Ele está pensando não em quantidade de títulos, mas em dinheiro que ele coloca mês a mês. E aí, sim, nós temos uma diferença. No Renda Mais você compra mais títulos, porque o título é mais barato. E aí que vem a proposição, né? Por exemplo, vocês estão dizendo que o Renda Mais não iria valorizar a inflação mais taxa contratada? Não, nós não dizemos isso. Assim como o IPCA normal, não. O que nós estamos dizendo é que, par, 1 para 1, o Renda Mais ele vai estar sempre mais barato que o IPCA principal, par. Por quê? Porque ele tem 20 anos de parcelas dentro do seu preço a vencer, enquanto que o IPCA principal vence inteiro
Tudo vence naquela data final. Entendi seu ponto. Vou aguardar a resposta de alguém também. Como ninguém respondeu, eu me habilito. Eu me habilito a responder. Tá? Eu acho que vai dar algo muito parecido. Vamos então olhar primeiro a nossa tabelinha. Então eu já calculei aqui o preço no dia 3 de 23, tá, pessoal? Que é o VNA que a gente tem. Esse vídeo eu estou gravando no dia 5 de março, domingo. Tá? Então, vejam aqui, a nossa planilha tem uns errinhos de alguns centavos, o que para mim não é problema. Porque eu não sei fazer. Até ninguém comentou aqui nos comentários. Eu até nem sei se existe esse recurso, talvez não exista, do truncamento das casas decimais que o Tesouro usa. Se alguém souber e quiser nos ensinar aqui no comentário, eu destaco o comentário e dou estrelinha, tá bom? E vou passar a fazer e vou passar a ensinar também aqui nos vídeos. Muito bem, pessoal. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu estou fazendo aqui a projeção do VNA, são 2.981 dias úteis para a data de conversão do Renda Mais 35. Claro, esse valor é extremamente abstrato, né, pessoal? A gente não consegue pensar em 7.200 como igual a 4.048. A gente não consegue, a gente simplesmente não consegue. Tenta fazer esse esforço em casa, não dá. Tá? Mas aí com inflações diferentes, nós teríamos VNAs diferentes. Ó. Eu fiz essa pequena rotina aqui para calcular para gente. Né? Mas eu vou deixar em 6%, porque eu tenho visto aí muitos canais usando 6% de inflação. Eu já vi projeções para esse ano de 6,5%, esse ano de 23, se você estiver vendo o vídeo no futuro. E aí com 6% de média, vai dobrar praticamente o VNA, né? Então, não é o VNA de maio de 35, tá? Isso tem que ficar bem claro. Mas vamos usar, de repente eu vou colocar aqui, vou fazer. Pronto. Tá, fica ali 8.200 versus 8.065, se for 5%, 5,5%, 4,5%. Você que carrega títulos IPCA com juros semestral, não, 8% não, né? Quanto é que era? 6%. Você que carrega os IPCAs com juros semestral é em cima desse VNA aqui, que será calculado. Só que a gente não sabe quanto será o VNA, que será calculado seu cupom de juros. Tá, muito bem. Então, pessoal, ó, eu tenho um pequeno truque aqui na planilha, que é o seguinte, essa planilha aqui os nossos membros já têm acesso, que é o seguinte, pessoal, vamos prestar bem atenção para entender aqui. O que é esse valor calculado aqui? Que tem um errinho de alguns centavos, ok. Vamos ter que conviver com isso. Esse valor calculado aqui é a soma de todos esses valores presentes do VNA trazido ao valor presente com esses dias de vencimento, certo? Então é a soma de todas as parcelinhas aqui. Agora, se eu me teletransportar para a data de 15 de janeiro de 35, eu sei o VNA que vai estar lá, se a inflação for essa, e eu tenho uma base de preço do IPCA principal 35, que vai estar ali por vencer. Então vai ser muito parecido com esse valor ou com esse. Ele vai estar ali 8 mil e pouquinho. Tá? Concordam com isso? Então, como é que a gente faz? Primeiro, não dá para ler esses valores agora, tá? Porque a mudança vai ser muito intensa. Eu vou colocar o VNA lá da data futura. Então aqui não é mais VNA de 3 de 3. Aqui é o VNA simplesmente. Tá? E claro, eu estou pressupondo que a taxa fique igual. Igual, tá? Porque eu não quero estudar marcação a mercado. Eu quero ver o teórico do título, tá? Então, 8.065 com 0,4 e comparar com o principal. Então, deu esse valor aqui, não quer dizer absolutamente nada. Agora, porque o VNA não é esse hoje, tá?
Agora nós vamos colocar aqui na data do dia 15 de janeiro. Então, na 15 de janeiro de 35, vai ser 0 dia para o vencimento da primeira parcela, vai ser o dia que eu vou receber. E aqui as demais parcelas com o vencimento posterior. O que nós chegamos aqui? R$ 4.601. O que é isso aqui? Isso aqui é o preço projetado do Tesouro Renda Mais 2035 para uma inflação de 6% ao ano no dia 15 de janeiro de 35, dia do primeiro pagamento, tá? O preço do título seria isso aqui, 4.601. Se você fizer o resgate antecipado aqui, ou um dia antes, tá? Vai mudar alguns centavos, mas vai ser isso aí, em torno de 4.600. E o 35, que vai vencer dali a 4 meses, em 15 de maio de 35, vai estar muito próximo dos R$ 8.000, certo? Então, vai ter essa diferença gritante entre os dois. Só que isso, pessoal, isso assim, ó, isso são projeções. Eu não sei quanto vai ser a inflação, eu não sei quanto vai estar essa taxa aqui no futuro. Se ela estiver mais baixa, o título vai estar muito mais caro. Então ele pode sim ter um rendimento mais interessante, mas ele nunca será maior do que o próprio VNA, tá? Por quê? Porque todas as parcelas aqui ainda têm desconto, certo? Como você vê aqui, ó, a primeira parcelinha de um título seria R$ 33,60, a segunda já é R$ 33,44, se a terceira é menos, a quarta é menos e assim por diante. Por quê? Porque elas estão rendendo inflação mais a taxa. Esse mais a taxa é que faz com que o preço da parcelinha seja mais barato aqui em cada mês subsequente, tá? Então essa diferença dá aproximadamente 60%, que é a diferença de preço entre um e outro hoje? Eu acredito que sim. Vamos ver aqui esse cara aqui sobre o VNA lá do vencimento do 35 principal, 55,98. Agora nós vamos ver essa diferença de preço na verdade, porque isso aqui tudo é ficção, tá, gente? Isso aqui é simulação. Vamos ver no dia 3 de março de 23. Muito bem. Vamos baixar aqui mostrando o principal, 1.893, e o Renda Mais, 1.092. Quanto que tinha dado ali na planilha? 55%, né? Então vamos ver aqui, ó. O Renda Mais, 1.092,65 dividido por 1.893,76 vezes 100. 57%. Quanto que deu na planilha? 55,98. Praticamente a mesma coisa. Porque qual é a diferença entre eles? É a mesma, pessoal. Os 20 anos de renda. Os 20 anos das frações dos mini tesourinhos IPCAs principais vindouros que irão vencer. Por isso que dá um resultado extremamente parecido. Com oscilações, vai oscilar um pouquinho. Um ano vai ser 54, outro ano vai ser 59, outro ano vai ser 56, outro ano vai ser 60. Vai oscilar nessa margem aí. Porque a diferença continua sendo sempre a mesma. Ou seja, são 20 anos de parcelas que ainda estão correndo marcação a mercado, tá? Elas ainda vão oscilar se a taxa se mexer aqui. Agora vem a outra pergunta. E se eu comprei com o mesmo dinheiro? Então, só para efeito de facilitar o cálculo, R$ 10.000, tá? Então vamos ver aqui R$ 10.000 investidos no IPCA principal 35. 10.000 dividido por 1.893,76. Eu compro 5,28 títulos. Vamos colocar isso lá na planilha. Tá? Eu vou fazer só o cálculo bruto, tá? Para facilidade de comunicação aqui. São 5,28 títulos. Então vamos escrever aqui.
10.000, eu vou escrever e depois eu volto. Já escrevi lá. Agora, o Renda Mais. Os mesmos 10.000, opa, são quantos títulos? São R$ 1.092,65. São 9,15 títulos, tá? Voltando aqui para a planilha. 9,15, tá? Vamos focar agora nisso aqui. 10.000 investidos nesses dois títulos, tá? Num eu vou ter 5,28 títulos, no outro eu vou ter 9,15 títulos, tá? Então, supondo o resgate antecipado, não, supondo o vencimento, né, do IPCA principal 35, eu vou ter o quê? Eu vou ter isso aqui vezes isso aqui, certo? Bruto, 43 mil. Que eu vou receber numa tacada só, vai ter um imposto de renda aqui, isso aqui é bruto, tá? Isso aqui é bruto. Muito bem. No Renda Mais, você tem uma grande vantagem, você não vai pagar o impostão de renda enorme aqui. Até quer fazer por curiosidade, a pancada de imposto de renda no IPCA principal é uma senhora pancada. É 15% da diferença. Eu entrei com 10.000, né? Então eu vou pagar em cima da diferença de 43 mil. Então eu vou pagar. Isso aqui vai ser igual a... Vou calcular o meu IR aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Não. Aqui, ó. IR. Vai ser quanto? Vai ser igual a 15% vezes isso aqui menos 10.000. Que é o meu ganho, né? É a diferença, é o que eu tô saindo menos o que eu coloquei, é o meu ganho. Pancada aí, pessoal, R$ 5.000 de imposto de renda. Isso aqui você não paga numa pancada só no Renda Mais, você vai pagar um pouquinho mês a mês. É outro efeito psicológico, né? E aí então você vai ter líquido. Só que se você fizer o resgate antecipado integral, você vai pagar o imposto de renda integral, tudo numa pancada só também. Quer dizer, realmente o Renda Mais, ele é muito bom se for usado conforme ele foi projetado, né? Menos isso. 38, beleza. Agora o Renda Mais. Eu tenho 9,15 títulos e supondo então que o preço dele seja R$ 4.601 em 15 de janeiro de 35, é um pouquinho antes do vencimento do IPCA principal, quanto que eu teria? 9,15 vezes isso aqui. O que vai dar um pouquinho a menos, tá? Mas aí, esse pouquinho a menos, pessoal, são os 4 meses aí. Os 4 meses de rentabilidade, tá? Porque dá aqui R$ 1.200, isso aqui é 2% e pouco, nem isso, tá? Aqui vai ser a mesma coisa, né? Então vai ser um imposto de renda um pouquinho menor, né? Então, pessoal, isso aqui é uma simulação, tá? As taxas vão estar completamente diferentes. A inflação vai ser completamente diferente. Mas no teórico, mantidas as mesmas condições de pressão, ar e temperatura, tá? O que acontece com a mesma quantidade de dinheiro investida tanto no Renda Mais quanto no IPCA principal para resgate antecipado lá, próximo àquela data lá de vencimento, enfim, vai dar um resultado aproximadamente igual. Essa que é a verdade. Não tem vantagem nem de um nem de outro. Realmente, pessoal, o Renda Mais, ele tem que ser... O melhor resultado que você vai ter desse título é a renda. É a renda ao longo dos 20 anos futuros. Esse é o ponto desse título, né? Em que você vai ter cada parcelinha comprada por um preço mais em conta do que a que acabou de receber. Então isso é muito bom nesse título. Mas se você
tentar arbitrar algo melhor entre o IPCA principal e o Renda Mais, na teoria, vai dar resultado muito, muito parecido, se não exatamente igual. Eu acredito que se eu fizesse aqui certinho no mês de janeiro um resgate antecipado do IPCA 35, acredito que daria exatamente igual, né? Só que a gente não sabe a taxa, então fica muito complicado fazer isso aí, porque a gente não sabe a condição de mercado que vai ter lá em 2035. Mas deu para ver, pessoal, que não tem grande vantagem. O que eu vejo como vantagem do Renda Mais, por ele ser mais barato, é que é o seguinte, é que muitas pessoas investem no Tesouro IPCA principal para aposentadoria, e aí, chegando lá no vencimento, por exemplo, do IPCA 35, o que eu vou fazer com o dinheiro? Eu vou comprar Renda Mais? Não vai dar, porque aí o Renda Mais 35 já vai estar pagando, eu só vou poder comprar o 40. Eu vou poder comprar fundos imobiliários? É uma alternativa. Será que eles vão estar a 1,5 do VP ou vão estar a 0,7 do VP? Não sabemos. Eu vou comprar Tesouro IPCA com juros? É uma boa ideia. Eu vou comprar prefixado com juros? É uma ideia, mas gastar essa renda vai perder para a inflação. Então vejam, você elimina esse problema comprando o Renda Mais 35 por um valor mais barato que o IPCA principal 35. Essa é que é a grande vantagem para a finalidade de uma renda consciente que você está gastando o patrimônio. E aí cada um vai ter o seu número mágico, né? Eu quero gastar todo o meu patrimônio. Eu vou gastar 50%. Meu número pessoal, 20%, tá? Cada um vai estabelecer esse número. Isso é do investidor, tá? Mas tá aí, pessoal. Para a finalidade de gastar o dinheiro ao longo dos 20 anos, o Renda Mais tem muita vantagem e eu continuo achando que é um título imbatível, certo? Porque ele vai remunerar todas as prestaçõezinhas de 20 anos por inflação mais a taxa. Mas não tem vantagem entre arbitrar entre um e outro. Tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.